Voltando. Bora lá, gente. Então, as três teorias do dolo. Existem três teorias em relação ao dolo. A chamada primeira teoria da vontade, que o dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Depois nós temos a teoria da representação, que fala assim, dolo, Shift 3, onde o agente tem a previsão do resultado e ele decide prosseguir com a sua conduta. Dolo é só prosseguir. E nós temos a teoria do assentimento. Pela teoria do assentimento, dolo é igual consciência mais prosseguir assumindo o risco. Qual dessas teorias nós adotamos? Qual dessas teorias, ou qual a teoria, ou nós adotamos três teorias? Deixa eu só explicar essa teoria da representação. Ela, é dolo. Basta o cara ter a previsão do resultado. Se ele decidir prosseguir com a sua conduta, essa conduta dele será uma conduta dolosa. Pela teoria da representação, ela acaba abrangendo, vou botar uma observação aqui, abrangendo a culpa consciente. O que é a culpa consciente? Nós vamos estudar daqui a pouco, ou hoje ou na próxima aula, o crime culposo, e uma das espécies de culpa é a chamada culpa consciente. A culpa consciente, eu tenho uma previsão e eu acredito que com as minhas habilidades ou sorte não vai acontecer o resultado. Eu não quero o resultado e nem aceito o resultado. Eu acredito que com a minha habilidade ou sorte, aqui para a teoria da representação, pela teoria da representação, o cara que ultrapassa uma placa de pare e provoca um acidente, por exemplo, ele chega a lesionar ou tirar a vida de alguém, não importa. Para a teoria da representação, se ele prosseguir, essa conduta dele é uma conduta dolosa. Ela é bem abrangente. Para a teoria da representação, praticamente não existe essa questão da culpa. O comportamento, mas todo comportamento, se tiver previsão do resultado e ele prosseguiu, é dolosa essa conduta. Será que nós adotamos a teoria da representação? Será que nós adotamos a teoria da vontade? Será que nós adotamos a teoria do assentimento e do consentimento? Como é que eu sei? Vamos voltar lá para o código, novamente. Vamos voltar para o código. O que é que o código diz? Diz-se o crime doloso quando o agente quis, o agente quis o resultado, que teoria é essa? Teoria da vontade. Teoria da vontade. Qual que é a teoria da vontade? É a vontade de querer. Ele quer o resultado. Se ele quer o resultado, teoria da vontade. Então, nós adotamos a teoria da vontade. E a segunda, ele assumiu. Não é somente prosseguir. Eu preciso provar que ele assumiu o risco de produzir. Porque se eu disser que ele só quer prosseguir, qualquer conduta que tenha a previsão do resultado e ele prosseguiu, essa conduta dele vai ser dolosa. E o prejuízo é muito grande. Nosso código não adotou. Ele diz, além de prosseguir, ele precisa assumir o risco de produzir. Qual é a outra teoria que nós adotamos? Então, pela leitura do código, percebe-se claramente que nós adotamos, o Código Penal brasileiro adotou, então, atenção, o Código Penal adotou as teorias da vontade e do consentimento. Se nós tivéssemos adotado a teoria da representação,
dificilmente nós íamos ter crime culposo. Toda vez que acontecesse um acidente por distração, o cara estava distraído, mas existia previsão do resultado. Porque se você ultrapassar uma placa de pare ou um sinal vermelho, qual o risco de você até mesmo tirar a vida da pessoa? Existe a previsão do resultado. E se você prosseguiu, já era dolosa a sua conduta. Graças a Deus, nós não adotamos a teoria da representação. Nós não adotamos a teoria da representação, porque ela é bem abrangente. Ela abrange culpa, a chamada culpa consciente. Então, se ela abrange culpa, diz, dolo é querer ou assumir. É querer ou assumir. Ou eu quero o resultado, ou no caso concreto, o juiz ele vai analisar, de acordo com as provas periciais, se esse cara assumiu ou não. Não é somente prosseguir. Ele prosseguiu, mas ele prosseguiu assumindo o risco de produzir. Professor, me deu um exemplo. E é muito próximo à culpa consciente, quando a gente foi estudar, do chamado dolo eventual. A gente vai já ver as espécies de dolo e assumir o risco, é o que nós chamamos de dolo eventual. O cara vinha na Getúlio Vargas, e aí ele distraiu 2 minutinhos pro celular, fui trocar o volume do rádio, a faixa do rádio, trocar um CD, um DVD, por qualquer motivo. Ele não viu e atropelou um ciclista e quebrou o braço do ciclista. Tem uma conduta? Tem uma conduta. Tem um resultado? Tem um resultado. Tem um nexo causal? Tem nexo causal. Tem tipicidade? Tem. No artigo 129, ofender a integridade física de outra. Ou foi culposa? Nós não estamos culpa ainda, mas agora analisar se ela foi dolosa. Eu já sei que nosso código adotou as duas teorias, a da vontade e do consentimento. Para ser dolo, ou eu quero, eu assumo o risco de produzir o resultado. Ou eu quero, eu assumo o risco de produzir o resultado. Eu queria o resultado? Não, eu não queria o resultado. Mas aí eu preciso analisar, já não tem a teoria da vontade. Se eu estou ou não na teoria do consentimento. Será que eu assumi o risco? Como é que eu vou saber se eu assumi o risco? Se nós tivéssemos adotado a teoria da representação, se você ultrapassar um semáforo vermelho, existe a previsão de acontecer o resultado. E se ele passou, é porque ele prosseguiu. Nós não adotamos. Além de prosseguir, tenho que provar, no caso concreto, que eu assumi o risco de produzir esse evento. Professor, como é que vai produzir? Estava na via, se era compatível com a via, se estava tudo certinho, se eu estava com cinto de segurança, pega a filmagem anterior que eu vinha respeitando, foi uma distração, foi um acidente. Eu não queria o resultado. Eu não queria e nem aceito o resultado. Essa minha conduta não é dolosa. Que dolo, ou eu quero, eu assumo o risco. Se ela não foi dolosa, ela pode ser culposa. Como é que eu sei se ela é culposa? Nós vamos estudar mais na frente. Por enquanto, eu só quero que vocês aprendam o dolo. O dolo é querer ou assumir o risco. Analisar o caso concreto. Não é porque aconteceu um acidente, não é porque tirou a vida da pessoa que a conduta é dolosa. E a diferença é muito grande. Porque se ele for autuado e o juiz entender que a conduta dele foi dolosa, ele pode pegar, ele vai para júri popular e ele pode pegar uma pena de 6 a 20 anos, no caso do homicídio. Então é muito grave a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Onde é que está a teoria da vontade? Quando o código diz, quando o agente quis o resultado. Quando o agente quis o resultado, isso é teoria da vontade. Onde é que nós provamos que nós adotamos a teoria do consentimento? Quando a segunda parte diz, quando o agente assumiu o risco de produzi-lo. Quando o agente produzir, cuidado, ele está praticando uma conduta, ele assume o risco, então ele está em dolo evento, que nós chamamos de dolo eventual. Para terminar dolo, a doutrina, eles traz algumas classificações de espécie de dolo. Eu já sei o que é dolo, mas eles criam as classificações. Se vocês forem pegar algum livro para estudar, alguma doutrina, eu vou adiantando, tem inúmeras espécies de dolo. Tem dolo direto, dolo determinado, dolo abstrato, dolo concreto. Cada doutrinador cria praticamente eu vou trabalhar as mais importantes, as que mais caem em prova. Não vou trabalhar todas, mas se você olhar a doutrina, vai ter diversas. Vamos para as mais importantes. Então, espécies de dolo.
Só lembrando que a conduta, de toda forma, já é dolosa. Aqui é só uma classificação doutrinária que serve somente para cair em prova. Ó. O primeiro dolo é o chamado dolo direto. Dolo direto, também chamado determinado. Determinado. Também chamado incondicionado. Também chamado incondicionado. Ó. O que é isso? O que é o dolo direto? É quando o agente prevê o resultado. Prevê um resultado e dirige a sua conduta para realizá-lo, Então, o agente prevê consciência e dirige a sua conduta vontade. Aqui, ó, exemplo, o agente quer matar e mata. Ó, dolo direto. O que é o dolo direto determinado? É quando o agente quer. Ele quer praticar a conduta. Se ele quer praticar a conduta, isso é dolo direto. É dolo direto. Também dolo determinado, dolo incondicional. Ó, então, no dolo direto, o agente prevê o resultado, ou ele quer matar, e ele dirige a sua conduta para matar e mata. Ó, matou, então isso é dolo direto. Dolo o chamado, se é dolo direto, é porque nós temos dolo indireto. Dolo indireto, também chamado, se aquele lá é determinado, dolo indeterminado. Indeterminado. Já o dolo indireto ou indeterminado, o agente com sua conduta, não busca um resultado certo e determinado. Ó, tem uma conduta, mas a conduta dele não é para um resultado certo e determinado. E se fosse para um resultado certo e determinado, o dolo não seria indireto. Seria ser dolo indireto. E ele pode se dar de duas maneiras. Pode ser de duas maneiras. É o que nós chamamos de dolo alternativo. Dolo alternativo. O que é o dolo alternativo? O agente prevê pluralidade de resultados e dirige a sua conduta para realizar qualquer deles, qualquer um do resultado. Então, dolo alternativo, ó, se o dolo é alternativo, eu tenho que lembrar que sempre tem que existir a conjunção ou. Exemplo. O agente quer matar ou ferir. Tanto faz. Então, ó, na cabeça dele, ele dá um tiro numa pessoa com a intenção de matar ou ferir. Ó, tanto faz. Se tem um ou, se ele quer um ou outro, se ele quer um ou outro resultado, ele prevê, ó, se eu der um tiro na pessoa, eu posso matar ou posso lesionar. Para mim, ó, tanto faz. Qualquer um dos resultados. Toda vez que vocês chegarem um ou, num exemplo, numa questão tiver um ou, isso é dolo alternativo. Só lembrando que dolo alternativo é espécie de dolo indireto. O dolo alternativo é espécie de dolo indireto. Uma vez, eu fiz um concurso, acabou meu café, eu fiz um concurso para o Ministério Público Federal, para analista, e eu não passei por causa de uma ou duas questões.
E uma das questões que eu errei foi justamente essa classificação dessas espécies de dólar. Eu errei justamente no dólar indireto. Eu confundi, e aí eu não lembrei que o dólar indireto é gênero, que tem como espécie o dólar alternativo, e tem como espécie também o chamado dólar eventual. Dólar eventual. Então, o que é o dólar eventual? O agente, deixa igual, o agente prevê também pluralidade de resultados, dirige a sua conduta para um deles, assumindo o risco de produzir ou de realizar o outro. No dolo eventual, eu preciso da palavra assumir. Toda vez que vocês enxergarem uma questão falando que o agente, fulano, cicrano, beltrano, assumiu de qualquer forma, mesmo que tiver subentendido a palavra assumiu, isso é dolo eventual. Sempre lembrando que o dolo eventual é espécie de dolo indireto. Eu tenho um dolo direto e o dolo indireto. O dolo indireto é gênero, que tem como espécie o dolo alternativo e o dolo eventual. Então, aqui o exemplo. O agente prevê a lesão corporal e o homicídio. Dirige sua conduta para lesão corporal, mas assume o risco de praticar o homicídio. Não entendi, professor. No dolo eventual, ele quer matar a pessoa, não, ele quer lesionar. Mas que forma que ele resolve lesionar a pessoa? Tiro. Ele dá um tiro na pessoa. Ah, deu um tiro aonde? Ele deu um tiro na perna. Em tese, quem dá um tiro na perna, ele não tem a intenção de matar. Mas ele, por azar, o disparo acertou uma veia, a chamada veia femoral, e em razão do disparo, a pessoa veio a óbito. Se veio a óbito, mesmo que ele não queria o homicídio, ele queria a lesão corporal, mas ele assumiu o risco de praticar o homicídio. Quem dá um tiro em outra pessoa, ele assume o risco de praticar o homicídio. Se ele assumiu o risco, como ele não queria o homicídio, eu não posso falar que é um dolo direto. Mas há um dolo indireto. De qual espécie? O chamado dolo eventual. Por quê? Ele assumiu. Professor, por que não é um dolo alternativo? Porque não tem a conjunção alternativa. Ele não queria um ou outro resultado. Aqui ele queria um resultado, mas assume o risco de praticar o outro. Isso é dolo eventual. Dolo eventual, o cara assume o risco de praticar. Existe a previsão do resultado. Se eu dou um tiro na pessoa, tem a previsão do resultado dessa pessoa morrer, mesmo eu querendo só lesioná-lo. Então, gente, não percam questões. Eles pode cair essas questões aqui, aí ele bota lá um quadro, dólar direto, bota um caso concreto. Aí, nesse caso concreto, ele procura se é dólar direto, dólar indireto, dólar determinado, dólar indeterminado, dólar eventual, dólar alternativo. Sempre lembrando que nós temos o dólar direto e o dólar indireto. E o dólar indireto, ele traz duas espécies. O dólar alternativo, aí a questão tem que dizer um ou outro, ou o dólar eventual. Dólar eventual, a questão tem que dizer, para não deixar subentendido, que ele assume o risco de praticar outro crime. Ele queria um,
mas assume o risco de praticar o outro. Outra classificação, Ctrl N, 3, dolo de primeiro grau. Antes de entrar em dolo de primeiro grau, alguém ficou com alguma dúvida sobre dolo direto e dolo indireto? Podem perguntar, gente. Pode mandar aí. Ó, hoje está todo mundo calado. Parece que está todo mundo de ressaca. Ressaca do coronavírus. Nós já temos aqui, ó. Professor, em dolo indireto não seria não busca um resultado certo e indeterminado? É justamente isso que eu botei no conceito, Lucas. Se tu olhar lá, ó, ele não quer o resultado certo. Se for analisar aqui, ó, eu botei aqui, ó, no dolo indireto, ó, não busca um resultado certo e determinado. Porque se o resultado for certo e determinado, isso é dolo direto. Ele quer, é dolo direto. Aqui, ó, quando não quer o resultado certo e determinado, aí o dolo é indireto. Ele pode se dar o alternativo, chamado dolo alternativo, ou ele pode se dar o chamado dolo eventual. Ele assume o risco de produzir o resultado. Certo? Mas é isso aí mesmo que tu colocaste. Alguém mais tem outra dúvida? Bora lá para o dolo de primeiro grau. Dolo de primeiro grau. Bora acordar. Gente, tudo bem aí? O que é o dolo de primeiro grau? Ah, professor, eu assisti um filme americano e lá os crimes são divididos por grau, né? Existe homicídio de primeiro grau, existe homicídio de segundo grau. Falar nisso, tem um filme muito ótimo chamado Assassinato em Primeiro Grau. Filme americano, muito massa. O primeiro grau para eles lá nada mais é do que o dolo direto. Quando você mata alguém querendo, querendo, lá nos Estados Unidos, isso é um crime em primeiro grau, é um homicídio em primeiro grau. Ele queria matar. É a mesma coisa, o nosso dolo de primeiro grau aqui é o dolo direto. Ctrl N. É o dolo direto. E o que é o dolo direto? Quando o cara quer o resultado. Se ele quer o resultado, a classificação é dolo direto e também chamado dolo de primeiro grau. Esse não cai. O dolo direto, dolo de primeiro grau, dificilmente vai cair em prova. É muito fácil. É a mesma coisa. O dolo direto é a mesma coisa de dolo de primeiro grau. Quem quer matar uma pessoa, se ele mata, ele vai lá e mata, ele pratica dolo, a conduta dele é dolosa. Que espécie de dolo? Dolo direto, também chamado dolo de primeiro grau. Deixa eu só olhar se está gravando. Acho que sim, mano. Está gravando. Dolo de primeiro grau. E o que cai? O dolo de segundo grau. Dolo de segundo grau. O que é o dolo de segundo grau? O dolo de segundo grau, ele está relacionado com os chamados efeitos colaterais do crime. O que são os efeitos colaterais? A depender da forma que eu escolher para executar o crime, pode acontecer 8 efeitos. Outros efeitos. Melhor exemplo, quem assistiu aquela minissérie Narcos tratava da vida do cartel do Pablo Escobar, do tráfico de droga lá de Pablo Escobar, cartel de Medellín. E aí, quem assistiu, observa que o Pablo Escobar, ele era bem querido, a polícia não conseguia prender o Pablo Escobar, porque ele tinha uma rede de proteção muito grande pela própria comunidade. Porque ele ajudava muito a comunidade e a comunidade o protegia. E aí, a própria série fala que qual foi o erro do Pablo Escobar? O erro do Pablo Escobar é quando ele começou a perder justamente o apoio do povo. E quando aconteceu isso? O primeiro erro dele. Com a expansão do tráfico de droga, o Pablo Escobar acabou ganhando alguns inimigos. E aí ele teve um deputado que batia muito no Pablo Escobar. Batia muito. E o que ele resolveu? Mandou matar. Qual foi a forma de executar que ele mandou matar a pessoa? Ele mandou botar uma bomba no avião. Aí um avião com mais de 200 passageiros, ele mandou botar uma bomba para matar o deputado. Matou o deputado, matou. Do jeito que ele queria, matou.
Mas os efeitos colaterais, matou todo mundo que estava no avião. E aí um monte de gente tinha nada a ver, civis, aí a população começou a ficar com raiva dele, botou a bomba e explodiu. O que é isso? Em relação ao deputado que ele queria matar, ele queria matar. Isso é dolo de primeiro grau. Ora, gente. Agora, quem bota a bomba dentro do avião, também tem a certeza que ele vai matar as outras pessoas. A não ser que você seja o quê? Um Highlander, né? Um Munra, um Lex Luthor. Quem assistiu Smallville, o Lex Luthor tem um dos episódios que o avião cai com ele dentro do oceano, ele fica lá embaixo e não morre, vai pra lá. É imortal. Então, só se for um Lex Luthor, a Chloe também não morria no Smallville, ou Munra, mas dificilmente o cara explodiu um avião, os passageiros desse avião dificilmente vão escapar. Se não morrer da explosão, com certeza da queda, um corpo caindo praticamente só se for um milagre de Deus. Então, ó, o que é dolo de segundo grau? Ó, é certeza que vai acontecer o resultado, só que eu não queria diretamente. Eu não queria, mas eu tenho certeza que se eu queira matar o prefeito Assis só anda numa frontier com o motorista e que vários policiais apaisando com segurança dele. O carro anda lotado, fora os outros carros que andam atrás de segurança. Eu quero matar o prefeito Assis. De que forma que eu resolvo matar o prefeito Assis? Ó, eu quero botar uma bomba no carro do prefeito Assis. Eu boto uma bomba. Todo mundo dentro do carro, quando o motorista liga a chave, o carro explode. Morre todo mundo. Em relação ao prefeito Assis, ó, a doutrina diz que eu pratiquei em relação a todos eles, a minha conduta é dolosa. Por quê? Eu quero resultado. Em relação a todos eles, a minha conduta é dolosa. Não vai mudar, não. Vou responder por homicídio doloso enquanto as pessoas tiverem. Só que a doutrina classifica, traz uma classificação em relação àquele que eu quero, ao prefeito, o meu dolo é de primeiro grau. Já em relação aos seguranças e o motorista dentro do carro que morreram também, ó, a doutrina diz que isso também é dolosa, mas é um doloso de segundo grau. Então, está relacionado ao dolo de segundo grau. Então, todas as vezes, pessoal, que vocês enxergarem alguma questão de prova se referindo a bomba no avião, bomba no carro, bomba não sei o quê, matou por meio de bomba, pode ter certeza, acende a luzinha que ele está se referindo, ó, possivelmente a resposta é dolo de segundo grau. Então, dolo de segundo grau. Então, bora escrever o que é. É também modalidade de dolo direto, no dolo de segundo grau, a vontade do agente se dirige aos meios utilizados para alcançar determinado resultado, abrange os efeitos colaterais do crime de verificação quase certa. Então, se eu boto uma bomba, quase certa que eu vou matar todo mundo. Ó, exemplo. Bomba no avião, no carro. Ó, amarelinho. Toda vez que vocês ouvirem falar em bomba no avião, bomba no carro, ó, em relação às outras pessoas, preste atenção. No caso, na pegadinha. Se a questão falar que eu queria matar fulano, matou através da bomba, ó, em relação ao fulano, ó, é dolo direto de primeiro grau. Aquele que ele quer matar e matou, dolo de primeiro grau, os efeitos colaterais do crime, as demais pessoas que também morreram, ó, em relação a essas outras pessoas, aí sim a conduta também será dolosa, mas a doutrina diz que é um dolo de segundo grau. Dolo de segundo grau. Ó, dolo de primeiro grau é o dolo direto. Ó, é aquele, eu quero e vou lá e mato. Dolo direto. Dolo de segundo grau. Ó, eu mato aquele
em relação dos meios que eu escolhi para executar o crime, atingiu efeitos colaterais, outras pessoas. Em relação a essas outras pessoas, eu vou responder também dolosamente, mas a doutrina diz, é uma classificação doutrinária, que esse meu dolo é um dolo de segundo grau. Um dolo de segundo grau. Alguma dúvida? Terminamos dolo. Crime doloso, quando o agente quer ou assume o risco de produzir o resultado. Quando o agente quer ou assume o risco de produzir o resultado. E aí nós temos elementos, 2 elementos. Toda vez que perguntar para vocês o que é dolo, vocês vão responder a vontade e consciência. O que é dolo é vontade e consciência. E aí a doutrina diz, então nós temos 2 elementos. Um volitivo, que é a vontade, e um intelectivo, que é a consciência. E a doutrina diz, existem 3 teorias do dolo. A teoria da vontade, que é um querer. A teoria da representação, que é a previsão do resultado e decidir prosseguir. E tem a teoria do sentimento, que é a previsão do resultado, decidir prosseguir, mas assumindo o risco. Então, pela leitura do artigo 18.1, nós adotamos as teorias da vontade e do consentimento. Por fim, nós temos as espécies de dolo, e aí eu já disse para vocês que tem doutrinadores que têm mais de 20 espécies de dolos. Eu botei o mais importante. Nós temos o dolo direto, também determinado. É quando o agente quer, ele quer realizar o resultado. Se ele quer o resultado, esse é um dolo direto. E aí nós temos o dolo indireto, quando ele não quer o resultado, mas não busca um resultado certo e determinado, que pode se dar de 2 formas, através do dolo alternativo, tanto faz, eu quero um ou o outro, ou dolo eventual. Eu quero um, mas assumo o risco de produzir o outro resultado. Depois nós estudamos o dolo de primeiro grau, e no dolo de primeiro grau é o dolo direto, é quando ele quer o resultado. E, por fim, o dolo de segundo grau, que além de eu querer o resultado em relação a uma pessoa, existem efeitos colaterais que alcançam outras pessoas. Esses efeitos colaterais, também minha conduta será dolosa, mas a doutrina diz que é um dolo de segundo grau. Está terminando o tempo aqui, eu vou abrir já a última turma, porque nós temos mais 20 minutos de aula, tá? Só interromper aqui e encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta na volta, a gente decide.